Vamos falar sobre você, Sr. Specter. Em 2 anos, lidou com 18.362 casos. 36 por dia. É muito impressionante. Obrigado. Levou 147 a julgamento, ganhando todos. Não vá a julgamento, senão vencerá. E por que saiu? Uma advogada chamada Jessica Person me ajudou na faculdade de Direito e ela achou que eu poderia obter experiência em tribunal. Mas sempre planejei acabar na firma dela e pagá-la de volta, ganhando acordos astronômicos. Como me saí? Pode fazer melhor. Você é esse tipo de cara? Que tipo de cara? Homens bonitos e poderosos podem ser de 2 tipos. Ou querem uma mulher que não desafie eles, ou querem uma que desafie eles o tempo todo. Desculpa, eu parei de ouvir depois do bonitos e poderosos.